Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Ano novo, vida nova, acabou o Natal. E, ops, peraí, o que tá acontecendo? Oxe, vocês estão reparando alguma coisa diferente, assim, que acabou acontecendo? Essa aqui é uma animação que eu ganhei de um inscrito aqui do canal, o 100XP. Ele tem um canal também que faz umas animações de WS bem legais. Depois dá uma passada lá, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Zerando todas as dicas de farm no evento do Natal. Quando a gente fala em começo de ano, o que vem na nossa cabeça? Boleto para pagar, não é mesmo? Eu fiz um vídeo um dia desses contando a história do evento de Natal, depois dá uma olhada, ficou legal. Mas eu sei o que vocês estão realmente interessados. Money, Gold, bufunfa. Eu tenho feito há mais de 2 anos já vídeos de farm ensinando a pegar Gold no jogo, né? Mas eu nunca me canso de fazer esse tipo de vídeo, porque eu sei que vocês gostam muito e também que ajuda bastante quem tá começando. Então, para continuar a tradição, vamos zerar todas as formas de conseguir Gold no evento do Natal. Primeira dica, farm de baú Krakatuki. A primeira dica e a dica mais importante de todas, que eu vou deixar logo de cara pra vocês, eu vou ser legal, e eu não vou deixar pro final do vídeo, eu vou deixar logo de cara, é a dica que eu já gravei, inclusive, no evento de Halloween, mas todo evento dá pra fazer, e como tem muita gente nova no canal, que chega a cada dia, então nunca é demais gravar de novo, porque essa dica é a dica de ouro. Presta bastante atenção, tá bom? E confia que dá certo. Oxi. Ai, perdemos. Vida de low. Foi só eu voltar a ficar low que essas coisas acontecem, mas tudo bem. Voltamos pra programação normal. Agora que a gente já se recompôs. Ai, lá vem um low, lá vem um carinha de novo. Ah, né? Eu não acredito nisso. Então, primeira coisa, cria um personagem com cura, porque pode ajudar. Se for elfo, eu aconselho criar invocador, porque tem um pet. Se for MC, cria um charmer, porque também tem um pet. Porque o pet ajuda, né? Como o level ele é fraco, o pet vai ajudar bastante a matar os mobs. O que você vai fazer? Procurar mob level 5. Seria melhor se você tiver um pouquinho mais de tempo, upar o personagem até o level 5, porque aí você vai upar um pouco as habilidades. E também precisa ter pote de mana, tá? Depois eu vou ensinar mais pra frente como pegar pote de mana. Vocês vão também ter essa dica, então fica até o final do vídeo, tá? Não sai do vídeo antes que eu vou dar todas as dicas. O que você faz? Primeira coisa, vai em habilidades, clica no pet, menu, atribuir tecla de atalho. E aí você escolhe uma tecla de atalho para deixar. Eu deixei aqui no 0. Porque você vai precisar usar o pet. O pet ele é muito importante, ele é forte e ele é mais forte que você. Então, compensa. O que você vai fazer? Procura, então, os mobzinhos level 5, usa o pet e mata o mob para dropar o item que interessa. Então, o petzinho vai te ajudar bastante nisso. Por isso que precisa ter mana, porque para você invocar o pet, você vai precisar ter mana, né? Se você tiver algum item com regeneração de mana, melhor. Mas se você não tiver, usa pote de mana mesmo que tá tudo certo. Aí você vem, ó, é esse item aqui, ó, Krakatuki, tá bom? Você vai ter que juntar o máximo possível desse item, porque esse item é o que vai fazer você ter o goldzinho que você precisa pra você começar, né, a ter, assim, uma melhora no seu boneco, tá? Então é isso, fica matando o mob infinitamente. Lembrando que só vai dropar dos mobs level 5 personagens que sejam até o level 6, tá? Se você upou mais que isso, aí você vai ter que ir para os mobs level 9, tá bom? E assim por diante. Se você tem um personagem level alto, nada impede de você seguir essa mesma dica, porém você vai ter que matar mob level alto, né? Mob do seu level. E aí você procura no mapa. Como eu faço para achar um mob certo para eu matar? Normalmente ele tá próximo da torre do seu level, então procura a torre do seu level que você vai achar os mobs que estão em volta, que vão ser os mobs do mesmo level, tá bom? Então essa aqui é a dica, ó, já dropei várias caixinhas. E o que você vai fazer com essa caixinha? Você vai ter várias opções. Primeira delas,
vender a caixinha fechada no mercado, ó. Vender a caixinha fechada no mercado. Tem gente que compra. Outra opção é você vender os itens que você dropar de dentro dessas caixas. Então, você vai abrir a caixinha e vai pegar os itens e vender, tá bom? Por que eu aconselho você level low o personagem? Primeiro, porque o mob morre mais rápido. E segundo, porque personagem level low não tem problema com questão de reparo. Se você morrer, é só você voltar. Seus itens não vão quebrar, não vai acontecer nada, né? Porque somente depois do level 6, se eu não me engano, que você começa a quebrar os itens. Então, é por isso que eu aconselho, na verdade, ser um boneco level 5, né? Mas o problema do level 5 é que realmente não tem muitos itens com regeneração de mana, então você vai ter que usar pote. Mas fora isso, se você tiver um personagem level 3 que seja 13 que seja forte, também serve. Enfim, qualquer level serve, tá? Essa dica ela serve pra qualquer level. Level low é mais rápido pra matar só, mas também não é só o level low que vai fazer essa dica, tá? Vamos então dar uma olhada no mercado pra ver quanto que tá valendo cada item. Para você encontrar o Krakatuk, você vai em baús, Krakatuk. 10 baús, 233 de gold, tá? Esse aqui, 22k, ignora porque esse aí alguém guardou no mercado o item, né? Mas, em média, dá pra gente ver que 10 baúzinhos, 233, 50 baúzinhos, daria mais de 1k de gold já. Então, já 233 de gold parece pouco, mas você farma muito rápido mesmo. Então, eu aconselharia vocês a venderem de 10 em 10, 50 em 50 e de 100 em 100, tá? Sempre números redondos, porque a chance de vender é maior. E aí, então, a cada 50 baús, mais ou menos, você faria 1k de gold, tá? Isso se você tiver preguiça e quiser vender o baú fechado, mas você pode abrir e vender o conteúdo do baú. Aonde vocês encontram o conteúdo do baú? Aqui em saquear, tá? Eu vou mostrar pra vocês quais são os itens, então, que dá pra vender. Cenoura. Essa cenoura aqui não precisa vender quantidade muito grande, porque não usa muito nas quests, tá vendo? 6 cenouras, a mais barata tá 300 de gold. Já é um gold bom, né? Acho que tá valendo mais do que o próprio baú fechado. Outro item que dropa também é essa aqui, ó. Máscara do gigante. 10 máscaras, tá? 900 de gold. Eu aconselho vender de 10 em 10, tá? Porque usa 10 pra quest. Então, todo mundo tem que ser esperto, sabe? Se usa 10 pra quest, por que você vai vender mais e por que você vai vender menos? Se a chance da pessoa comprar vai ser maior se ela vai comprar a quantidade exata que ela vai precisar, né? Então, eu aconselho vender de 10 em 10. Quem tá vendendo aqui tá fazendo certo. Tá vendo? 10 tá de 900 a 1k. Então, já tá valendo mais do que vender o baú fechado também. Outra coisa que vende desse baú, essa runa aqui. Essa runa, ela é a que mais dropa desse baú e ela não vale muito, assim, você não precisa de muitas delas pra fazer a quest. Então, eu não aconselharia vender de muita quantidade, assim, vende de pouco, mas ela não vale muito, assim, gold, né? É mais assim, como você vai com certeza dropar esse item, ponha pra vender também. Mas vende de pouco, tá? Não precisa vender muitas dessas runas, porque não vende muito, não usa muito pra fazer a quest. Runa do Norte. Runa do Norte é um dos itens que mais vale dentro desse baú, tá? 40 é o número que usa pra fazer a missão. Então, ó, vende de 10 em 10 ou de 40 em 40, tá? Não mais que isso. Porque ninguém vai comprar. Se você vender muita quantidade, ou a pessoa vai querer comprar pra estocar, mas a maioria vai querer comprar pra fazer a missão no dia. E essa é uma missão diária, então todo dia vai ter gente querendo comprar isso, tá? Principalmente quem tem preguiça de fazer as quests ou quem não tem tempo de dropar o item. Então a pessoa vai querer comprar de 10 em 10 ou de 40 em 40. Tá vendo? Ó, 40 já tá 3k e 333. Isso daí vai render, tirando as taxas, 3k de gold pra cada pessoa que comprar isso, entendeu? Então, assim, 3k de gold já é um dinheiro bom, né? Pra você dropar essa runa, ela não é tão fácil assim. Ela dropa menos, a chance dela dropar não é tão alta, né? Mas, assim, já é um gold bom. E se você ficar farmando o dia inteiro, com certeza você vai juntar muito mais do que 40 runas.
E aí 3k já é um valor que eu considero bom. Outro item que também vende demais, eu acho que esse é o item que na verdade mais vende, porque ele é o item que é mais difícil de conseguir com o baú, é esse aqui, ó, Sweet Mountain Ash, que é uma plantinha que você usa para fazer a missão e você precisa de 5 delas, tá? Então, ó, eu aconselharia vender de 5 em 5, tá? Então, essa é a primeira dica, é a dica de ouro, que é a dica que eu recebo muito PM das pessoas que fazem essa dica falando que realmente juntaram bastante gold. Então, assim, não é uma dica aleatória, isso daqui funciona, porque você tá vendendo um item que as pessoas precisam e as pessoas não têm tempo de ir lá dropar. Então presta bastante atenção nessa dica e aproveita, principalmente se você é free to play, se você é level low e você ainda não tem como farmar as torres do evento, tá? Faz isso porque você vai conseguir melhorar seu personagem para conseguir farmar as torres até o final do evento. Segunda dica, ingressos para um passeio. E eu deixei o melhor para o final, que é ticket para passeio. Esse aqui, ó, você vai em instalações e ingressa para um passeio, tá vendo? Esse item também dropa desses baús Krakatuk. Só que a chance de dropar é bem baixa, né? Mas o ticket vale bastante, principalmente porque a gente tá em semana de tour de passeio, né? O que é o tour de passeio? O tour de passeio é quanto mais passeios você for, você vai se classificando para um ranking e vai ganhando prêmios. Então muita gente vai querer participar. Ó, você vai aqui em classificações semanais, símbolos da sorte, tá vendo? Tem lá os prêmios que você pode ganhar se você farmar muito passeio. Então, quem tá participando desses rankings sempre vai querer comprar os ingressos para um passeio, né? Porque normalmente comprar de player sai mais barato. Fica sempre de olho no mercado. Se você colocar por um preço justo, vai vender, tá? Mas você pode também dar PM nas pessoas que estão no ranking, perguntar, ó, você está interessado em comprar ingresso para um passeio? Eu posso vender tanto por tanto de gold, sabe? E aí você já vende direto para a pessoa, você não precisa nem colocar no mercado para você não ter que pagar a taxa, né? Porque o mercado, toda vez que você coloca um item no mercado, você tem que pagar uma taxa. Se você já tiver um comprador separado, né? Assim, que você não precisa vender no mercado, melhor, porque você não vai ter que pagar a taxa. Então você vai receber aquele valor líquido, tá? Essa é a segunda dica: ingressos para um passeio. E a dica principal dos ingressos para um passeio é: tente vender diretamente para jogadores, tá? Porque isso vai fazer com que você não precise pagar a taxa do mercado. Mas se você não tiver ninguém, não conhecer ninguém, ponha no mercado que vai vender com certeza. Terceira dica, missões diárias. A próxima dica é fazer as missões diárias do Natal. Eu fiz um short no canal, é só 60 segundos, é rapidinho, ensinando todas as missões diárias de Natal, se você não sabe fazer. Então, se você não sabe, vai na aba de shorts do meu canal e procura lá missões diárias do Natal, que tem lá 60 segundos, é rapidinho, e aí você já vai saber fazer todas essas missões do Natal, tá bom? Algumas missões você gasta drops do Krakatuk, que eu acabei de mostrar pra vocês aonde dropa e por que é bom vender no mercado, porque tem gente que tá fazendo missão e vai querer comprar, né? E se você for fazer a missão, você também vai precisar desses itens. Então, eu já ensinei como farma, você vai, farma os seus itens e faz as missões, tá? A única missão que vai sair mais caro pra fazer, e aí se você for um pouco mais pobrinho de gold e tudo, talvez seja melhor você não fazer, essa missão aqui, proteção de runa. Por quê? Porque gasta 40 daquelas runas do norte que a gente mostrou no mercado lá vendendo, né? E aí, se você for talvez compense mais você vender as 40 runas do que você usar, porque o prêmio que vai dar não é muito bom, é um prêmio aleatório e você provavelmente não vai conseguir vender o prêmio que você ganhar, tá? E prêmio assim, é emoji, corte de cabelo, barra de ouro, umas coisas assim, então não compensa se você não tiver muito gold fazer essa missão. Todas as outras compensa, tá? Só que agora o pulo do gato, qual é, na verdade, a dica, né? Porque fazer as missões todo mundo sabe. Qual é a dica que eu dou, o pulo do gato nessa questão? Você pode criar vários personagens na mesma conta, tá? Pode ser de classe diferente, tanto faz. O que acontece? Você pode fazer a missão diária uma vez
só por dia com cada personagem, certo? Porém, se você criar personagens na mesma conta, você vai poder transferir o gold que você ganhar com esses personagens, fazendo as missões diárias, para o seu personagem principal. Como você vai fazer isso? Pelo depósito pessoal. Toma cuidado porque não é o depósito da guilda, é o depósito pessoal, tá bom? O depósito pessoal é um depósito que você vai compartilhar com todas as outras contas da mesma conta, entendeu? Com os outros personagens da mesma conta. Se for conta separada, não vai adiantar, tá? Mas se você fizer com personagens da mesma conta, você vai fazer o quê? Todo dia você vai, faz as missões diárias com cada personagem, pega as runas do norte que você juntar, vende no mercado, junta um goldzinho, pega o gold que você juntou da missão, todo o gold que você juntar com esses personagens, o que você vai fazer? Você vai no seu depósito pessoal e vai depositar no depósito pessoal. Então, sei lá, supondo que eu juntei 3.000 de gold por dia, vou lá, deposito 3.000 de gold. O que você vai fazer? Você vai logar o seu personagem principal, você vai acessar o seu depósito pessoal e você vai retirar esse ouro. Então, você vai poder ganhar gold com vários personagens. Você passa o gold pelo depósito pessoal para o seu personagem principal. Então, você pode multiplicar, na verdade, a quantidade de gold diário que você vai fazer com as missões, tá bom? Então, essa era a dica, né? Faça missões diárias não só com o seu personagem, mas crie outros bonecos na mesma conta para fazer as missões também, tá bom? Então, segue essa dica porque vai dar certo. Ainda, né, falando de missões diárias, tem uma missão que ela não é no mapa do Natal, tá? Eu não sei se tem muita gente que não percebeu ou não tem um conhecimento disso. Normalmente, é no mapa em que você tá tendo missões normais, tá? Se você for low, provavelmente vai ser no mapa 1, tá? Se você for no level intermediário, vai ser no mapa 2. Se você for level alto, vai ser no mapa 4. Essa é a missão dos fogos de artifício, tá? Então, você compra 20 fogos de artifício na taberna e você vai ganhar 200 de ouro, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que compensa você fazer isso, porque é rapidinho. E além disso, né, lembra que eu falei que eu ia ensinar como ganhar potes de mana, ó? Você ganha potes de mana e potes de HP, tá? O que você vai fazer? Você vai vir no NPC que vende itens do seu mapa, pode ser qualquer um dos 3 mapas, e você vai comprar 20 fogos de artifício. Custa 3 de gold cada um, então você vai precisar ter 60 de gold, tá? Mas você vai ganhar 200, então você tá, na verdade, lucrando. Ó, eu vou comprar 20. E o que você vai fazer? Quando você aceitar aquela missão lá do mestre de cerimônia, vai ter esses fogos de artifício aqui, ó. É só você clicar e usar o fogo de artifício, tá? Você não vai precisar fazer mais nada, você vai ter que gastar os 20 e aí você já vai ganhar 200 de gold. Então, é uma forma de você lucrar, né, fazendo uma missão, porque você vai gastar 60 para comprar os fogos de artifício, mas você vai ganhar 200. Então, segue mais essa dica, que compensa muito fazer isso com vários personagens. E aí você vai passando as potes também para o seu personagem principal, daquela mesma maneira que eu mostrei com o depósito pessoal, tá? Quarta dica, farm de boss do evento. No cemitério do mapa tem vários bosses que ficam espalhados, cada um é de um level diferente, né? Tem alguns bosses level low e tem alguns bosses level alto. Então você vai precisar procurar qual é o boss do seu level e você pode farmar junto com algum colega o boss para pegar os drops. Os drops desses bosses são drops comuns de boss normal, né? Recursos e também alguns itens especiais do evento, como por exemplo até mesmo traje, tá bom? Ele pode dropar também alguns equipamentos. Quinta dica, farm de símbolo da sorte. A próxima dica é uma dica avançada e você já precisa ter um gold para poder investir, então não é muito free to play essa dica não, tá? Mas como a gente vai zerar todas as formas de fazer gold nesse evento, então eu preciso incluir ela, né? Que é farmando símbolos da sorte. Como que você faz? Você precisa primeiramente ter os tickets, né? Os ingressos para um passeio. Primeiro, você precisa descobrir qual é o passeio que dá mais símbolos da sorte. Dito isso, você precisa saber quantos símbolos da sorte você junta por cada vez que você vai para o passeio e quanto você vai gastar de ingresso, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai calcular, então,
quanto que você vai gastar para pegar algum desses itens. Então, tem vários itens aqui no mercado, né? E aí você pode escolher um traje, uma skin, etc. Vigor e essa pote, eu não aconselho pegar, a não ser que você vá usar, né? Mas assim, eu não aconselho pegar, tá? Lacai, até que dá pra vender no mercado, se você quiser. Skin, você tem que escolher bem qual é a skin que você vai querer comprar, vender, né, no caso. Skin de cajado normalmente vende mais, tá? Vende mais caro. E trajes, mas, por exemplo, supondo que você gaste, você vai comprar esse traje aqui, que custa 10 mil de símbolos da sorte, o que você vai fazer? Primeiro você vai fazer a conta, tá? Precisa ir lá na calculadora e calcular quanto de ticket que você vai gastar para pegar 10 mil símbolos da sorte. Eu vou fazer um shorts no canal mostrando qual é o passeio que eu acho que dá mais símbolos da sorte, tá? Então se inscreve aí se você tiver interesse de saber, porque eu vou postar um shortzinho bem rápido mostrando, esse aqui é o passeio que eu prefiro e dá tantos de pontos, tá? Mas aí você vai, testa, e aí você vai ver quantos ingressos você vai gastar, e aí você vai multiplicar pela quantidade de pontos que você vai precisar ter, entendeu? Então, fazendo essa conta, tá? De quanto que você vai gastar, você vai ter que colocar um preço em cima desse valor que você gastou para você ter um lucro, certo? Como que as pessoas fazem para vender símbolos da sorte normalmente? Elas compram bastante ingresso para um passeio e elas calculam mais ou menos quanto que elas vão gastar para pegar certos itens. Então você vai lá e fala, vendo símbolos da sorte, né, no chat do comércio. Aí a pessoa que quiser comprar os símbolos da sorte, na verdade ela vai fazer o quê? Ela vai falar para você qual item do mercado que ela quer, que custa símbolos da sorte. Como que você vai vender os símbolos da sorte para ela? Você vai farmar os símbolos da sorte, você vai comprar o item e aí você vai vender o item para a pessoa em troca do gold, entendeu? Só que aí vai muito da confiança, porque, por exemplo, a pessoa pode falar, eu quero comprar tal item. Aí você vai, farma tudo, e aí a pessoa no final fala, desisti, não quero mais, entendeu? E aí você vai ficar com um item parado. Outra coisa que você pode fazer também é não vender diretamente para alguém. É você escolher um item que vá vender bem no mercado, você compra e você tenta vender ele no risco, entendeu? Você coloca no mercado e tenta lucrar alguma coisa em cima dele, tá? Mas isso também não é uma garantia. Por exemplo, skins de cajado é uma coisa que vende bem, né? Trajes, normalmente os novos vendem bem, só que também você vai gastar mais para poder farmar. Mas é isso. Então, tem gente que ganha gold vendendo símbolos da sorte. Apesar de ser mais complicado e ser algo mais avançado, né? Dica: farm DG e free DG. A última dica, mas não menos importante, é farmar a própria DG do evento. Você tem que aproveitar principalmente os frees da DG, se a sua guilda conseguir pegar o free da DG no GVG, porque você vai farmar de graça, né, sem gastar stun. E também aproveitar quando tiver semana de 2x drop, ou então semana de 2 drops na DG, porque aí você vai conseguir lucrar um pouco mais, né? A DG é bem arriscado, assim, você gastar stun pra tentar dropar, porque os drops que estão vindo dela não estão compensando. Então, a melhor maneira mesmo de fazer gold com a DG é você gastar as 5 stun free que você ganha diariamente e também o free do evento. Essas foram então as maneiras que eu lembrei, né, de tentar farmar um gold no evento. Espero que vocês aproveitem. Se vocês lembrarem de mais alguma, escreve aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E também comenta, compartilha e dá um like se você gostou do vídeo. Muito obrigada, gente. Até mais e tchau, tchau.